compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios. Vamos ler Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Então é bom que você mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai recorrer constantemente ao texto bíblico para ver aquilo que ele fala no nosso coração. Amém? Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos nossos desejos, na nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça e da sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos orar nesse momento? Deus, queremos louvar e glorificar o teu nome. Engrandecer o Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu imenso amor. Que nesta noite teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Lemos a tua palavra, Senhor. Ela por si só é poderosa para cumprir os teus desígnios. Que teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Quebrante-nos, Senhor. Quebrante-nos. Ao ponto de conseguirmos ouvir a tua voz. Tira agora toda a fortaleza do nosso coração que possa impedir de sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que toda voz maligna venha se cessar. Que toda resistência, Senhor, maligna, que tente oprimir as pessoas para que não ouça a Tua voz, a Tua palavra, seja repreendida agora na autoridade do Teu santo e poderoso nome. Deus, eu quero engrandecer o Senhor e agradecer ao Teu santo e poderoso nome. Oramos assim, no nome santo e poderoso que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse texto é um texto muito importante. Ele nos traz algumas coisas que são balizares da fé cristã. Nós, naturalmente, nutrimos sobre nós as melhores expectativas. Normalmente, falamos sobre nós aquilo que é bom. Nos achamos, às vezes, nós nos achamos os melhores. Mas às vezes falamos, existem pessoas piores do que nós. Eu não sou tão ruim assim. Eu sou uma pessoa de bem. Eu ajudo o próximo. Eu faço as orações. Eu participo da minha igreja. Então, eu não sou uma pessoa tão ruim. Eu tenho minhas qualidades. Eu tenho meu valor. Eu sou uma pessoa cheia de virtude. Eu sou de pessoa cheia de qualidades. Talvez não nesse nível, nem de forma consciente, mas inconscientemente, às vezes nos julgamos e achamos que temos qualidades que nos faz ser melhores que as outras pessoas. Algumas pessoas fazem isso de forma consciente, outras pessoas fazem de forma inconsciente, na forma de você construir o seu mundo, a sua relação com a sociedade. Então, às vezes, nós nos colocamos em alguns patamares, em algumas situações, que nos agimos como se fossem melhores, às vezes julgamos conscientemente que somos melhores, às vezes julgamos inconscientemente que somos melhores. Mas é importante que nós venhamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia ensina esse texto, o que esse texto nos fala sobre nós mesmos, sobre a nossa sociedade, sobre quem somos. Então, o que esse texto que nós lemos, o que ele nos faz refletir sobre nós, sobre o que nutrimos sobre a nossa pessoa. E se eu fosse dar um tema para esta mensagem, a partir do texto que nós limos, é que, por natureza, somos filho da ira.
Por natureza, somos filhos da ira. Então, esse texto ele nos traz algumas lições, algumas informações importantes sobre a nossa própria constituição enquanto seres humanos e da nossa qualidade diante de Deus. Se realmente somos essa pessoa que tem essas qualidades e somos melhores que os outros, ou agimos de forma que não conscientemente, mas inconscientemente na nossa relação, achamos que somos pessoas melhores. E esse texto ele nos faz refletir sobre quem somos, qual é a nossa natureza e o que nos diferencia de outras pessoas. A Bíblia nos ensina, a partir desse texto, o quê? Lemos e esse texto nos traz informações importantíssimas. A primeira informação que nos traz, que eu queria tratar algumas questões, não em ordem cronológica do texto, mas eu vou voltar, vou ir à frente, vou atrás, mas eu vou por ordem que eu achei mais lógicas. Então aqui, a primeira informação que o texto nos traz é que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quem? Todos nós. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora... Então, ele está falando de uma potestade, de um poder que opera nos filhos da desobediência. Então, não está falando da potestade divina de Deus. Está falando da potestade da desobediência. Então, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência. O homem natural é guiado pela carne, pela sua própria natureza caída. E essa mesma natureza caída, ela é aquela que lá no Éden, o homem escolheu desobedecer a Deus, e essa desobediência criou uma separação entre o homem e Deus. O homem escolheu lá no Éden não ouvir, não obedecer a Deus, mas ouvir e obedecer à serpente, que é uma tipologia de Satanás. Então, quando um homem natural, ele se encontra na condição de participante da natureza de Satanás, guiado por ela. Por isso a Bíblia diz que eles são os filhos da ira, os que andaram segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade. Então, quem? Toda a humanidade. Isso incluía eu, incluía você. Isso inclui todos nós. Então todos nós somos filhos da desobediência, porque no Éden toda a humanidade caiu. Não é simplesmente que nós fomos participantes do pecado, herdamos o pecado de Adão, mas nós, na nossa própria carne, constantemente, nós praticamos aquilo que tem que vir sobre nós o juízo de Deus. Então não é só uma herança, é uma herança que traz a praxis. Nós não só somos pecadores em Adão, que somos pecadores e herdamos do nosso pai terreno a sua herança maldita, mas em nossa própria carne nós operamos assumimos essa herança e somos participantes ativamente dos benefícios, dos malefícios que essa herança nos traz. Então todos o homem natural, ele é guiado por Satanás, pela mentalidade maligna da desobediência a Deus. Isso nos leva a viver uma vida longe de Deus. Então, todos aqueles que não é guiado por Deus, é guiado pela sua própria natureza, ele está separado de Deus. Versículo 3. Entre quais todos nós, toda a humanidade, andávamos nos nossos desejos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Irmão, esse texto quebra diretamente esse pressuposto que nós somos bons. Essa ilusão que somos pessoas de bem. Essa ilusão que somos melhores. Porque esse texto coloca toda a humanidade, todos nós, sob o mesmo patamar, na mesma situação de igualdade. Todos nós somos pecadores. Não existe diferença entre eu e o outro, porque eu e o outro somos merecedores da mesma pena. Somos filhos da ira,
e sobre nós opera o pecado. Estamos separados de Deus. Então nós, enquanto ser humano, a nossa forma natural, todos nós se encontram no mesmo patamar. Nós se tornamos uma ofensa pública a Deus. A nossa vida é uma ofensa pública a Deus. Não existe nada em mim, porque todos pecaram, Romanos 3, 23, e destituídos foram da glória de Deus. Então não existe lógica em eu me achar melhor do que o meu semelhante, se eu estou no mesmo estado de rebeldia que ele. Então todos nós, entre todos os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Então toda vez que eu submeto a minha vontade ao desejo da minha carne, aos desejos dos meus pensamentos, eu me faço filho da ira. Eu me faço filho da ira. Então esse texto já nos traz alguns referenciais para a gente quebrar esse paradigma, esse pensamento que nós somos melhores, que nós somos mais qualificados, que nós não somos tão ruins assim. Existe gente pior. Diante de Deus, toda a humanidade está caída e separada dele. Diante de Deus, todos nós pecamos. Diante de Deus, todos nós somos uma ofensa à sua santidade. Somos uma ofensa à sua benignidade. Somos uma ofensa à sua justiça. Somos uma ofensa ao seu amor. Todos nós. Todos nós. Isso nos leva a viver uma vida longe de Deus. Desta forma, nós chegamos à conclusão que o homem natural está morto. Ele está separado de Deus. E o seu destino é a morte física e eterna. Porque pelo pecado entrou a morte no mundo. Versículo 1 fala sobre isso. Ele nos vivificou, estando vós mortos em nossas ofensas e pecados. Então aqui ele nos traz duas informações importantíssimas. Duas informações primordiais. Primeiro ele fala que, na segunda parte, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E o segundo, ele que diz, a primeira parte ele diz, ele nos traz uma boa notícia. Olha só, eu vivifiquei vocês. Mas da onde eu tirei vocês? Ele nos mostra o lamaçal de pecado ao qual ele nos tirou. Ele nos tirou da morte e das nossas ofensas. A ofensa de quem? A ele mesmo. Deus foi ofendido pela nossa natureza e pelo nosso pecado. E mesmo esse Deus que foi ofendido, ele veio em nosso encontro e nos vivificou. Ou seja, nos tornou a vida, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Esse é o estado natural do ser humano, toda a humanidade. Mortos em suas ofensas e seus pecados. Mas o texto nos traz essa boa nova. Nos diz que diante dessa natureza caída, morta, separada, Deus opera o milagre e traz à vida uma humanidade errante e morta. Deus novamente nos dá uma nova oportunidade. Se nós permanecermos diante dessa sentença, do versículo 3, entre quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se nós permanecermos diante de Deus nessa situação, nós estamos num estado terrível, num estado perigosíssimo. E o resultado de permanecermos neste lugar é catastrófico. É a pior de todas as tragédias que podem acontecer na vida do homem. Vivemos num tempo de tragédias, vivemos um tempo de pandemia, onde sofremos pela perda, pela dor da separação, filhos enterrando pais, pais enterrando filhos. É uma sentença terrível de morte. É um sofrimento imensurável. É uma dor que não passa. É uma dor que lateja na alma. É uma dor que tira o sono. É uma dor que tira a vontade de viver. É uma dor que tira a esperança. É uma dor que nos faz confundir a própria vida como um martírio. Mas o texto nos traz algo muito pior, imensuravelmente pior,
do que esse tempo terrível de pandemia que vivemos no ano de 2021 que está se findando, que começou no ano de 2019. Possivelmente você sofreu dores terríveis. Você teve separação de pessoas que você ama. Você viu pessoas queridas serem enterradas. Você viu família ser dilacerada. Isso tudo é terrível. Isso tudo é uma dor gigantesca. Mas o texto nos alerta que existe algo muito pior do que tudo isso. Muito maior do que tudo isso. E algo muito mais terrível do que tudo isso. Em que todos nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Éramos, por natureza, filho da ira. Ou seja, em algum momento, se permanecermos no estado natural, em algum momento a ira de Deus há de cair sobre a nossa vida. Há de vir o juízo de Deus sobre nós. Há de vir a justiça de Deus sobre nós. Isso é imensurável, maior e mais terrível do que qualquer dor que possamos passar nessa terra. Não se compara, por mais que seja uma dor terrível, uma dor catastrófica. O que nós vivemos hoje não se compara com a dor se nós permanecermos no nosso estado natural diante de Deus. Então, se eu entendo que todos os homens pecaram, eu entendo que essa morte, houve separação entre Deus e o homem. E essa separação veio o juízo de Deus, a ira de Deus sobre nós. E nós somos filhos da ira. Se eu entendo que isso é uma sentença terrível e temerável, que vai impor sobre mim uma dor imensurável. Se essa ficha cai, o que eu posso fazer diante de um Deus irado? Diante de um Deus que os seus olhos é fogo consumidor. Diante deste Deus, diante dessa sentença, diante dessa terrível sentença, o que eu posso fazer? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que diante dessa sentença você não pode fazer nada. Não existem meios, recursos a você que possa apagar essa sentença. Essa sentença é impagável pelos méritos humanos. Não existe nada que você possa fazer. Essa é a terrível notícia. Que diante da sentença de Deus, diante do juízo de Deus, diante de nós nos encontrarmos diante de Deus em estado de miséria, de tal forma que traga sobre nós a justiça e a ira de Deus, não existe nada que eu possa fazer. Não existe nada que você pode fazer. Agora essa é a má notícia. Mas existe a boa notícia. Existe alguém que pode fazer por você aquilo que você não pode fazer. E esse alguém já fez. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós, versículo 5, estando nós ainda mortos, juntamente nos vivificou com Cristo. Então ele diz, esse Deus que é riquíssimo em misericórdia, esse Deus que foi ofendido, esse Deus que sofreu o dano da ofensa dos nossos pecados, esse Deus que sofreu o dano da miséria humana, Deus foi ofendido. No Éden, o homem escolheu Satanás, seguir Satanás e sua orientação maligna. No Éden, Deus ofertou ao homem a oportunidade também, que lá foi lançada a promessa, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Esse texto nos apresenta isso, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos, morto não tem vontade, morto não pode fazer nada. Estando nós mortos, esse mesmo Deus de ira, que diz aqui que sobre nós está a ira de Deus, esse mesmo Deus que ao mesmo tempo ele é irado, ele também é amável. Nós não podemos fazer nada, mas este mesmo Deus que sobre nós estava a sua ira, ele também é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo Jesus,
pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com ele no lugar celestial em Cristo Jesus. Então aqui Deus, esse texto está falando que na morte sacrificial de Cristo Jesus, e quando nós depositamos sobre ele a nossa esperança, sobre esse sacrifício perfeito que foi oferecido na cruz, por mim e por você, quando eu coloco sobre ele a minha expectativa, eu tenho a possibilidade, na ressurreição de Cristo, ser também com ele ressuscitado. Eu estava morto, se eu deposito a minha esperança em Cristo, quando Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei junto com ele. Eu também fui vivificado junto com Cristo. Cristo morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Ele nos ressuscitou. Então isso tira de mim qualquer mérito, qualquer ação meritória. Porque não foi minha bondade, não foi a minha justiça, não foi a minha retidão, não foi a minha equidade, não foi nada disso que colocou sobre mim a graça e a misericórdia de Deus, que foi graça. Eu não mereço a salvação, não existia nada que eu poderia fazer ou possa fazer para que essa salvação seja alcançada por mim, mas o Deus que é todo-poderoso, um Deus que é santo, esse mesmo Deus fez tudo aquilo que é necessário para que eu pudesse provar da sua eternidade. E o caminho de nós sairmos do estado de ira de Deus, da condenação eterna, da morte, é depositar sobre Cristo, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre o seu amor, sobre a sua morte vicária, toda a minha expectativa. É olhar para Cristo, olhar para Deus e enxergar toda a minha miséria, toda a minha natureza caída, toda a minha insignificância, toda a minha impossibilidade de fazer algo que possa agradar a Deus e clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não olhar do fariseu. Senhor, eu oro 2, 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu dou o meu dízimo. Esse não saiu justificado diante de Deus. Esse não saiu justificado diante de Deus. Quem saiu justificado diante de Deus foi o publicano, que ele nem ousava olhar para o céu. Ele entendia de tal forma a sua miséria que ele abaixou a cabeça. Como eu, um ser tão podre, tão insignificante, tão pecador, posso ousar olhar para Deus e pedir o seu favor? Não existe possibilidade para isso. Eu não tenho como pedir o favor de um Deus santo se eu sou um miserável pecador. Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Que esse sim saiu justificado. A nossa esperança é que nós cremos no Deus misericordioso. A possibilidade de sair do estado que nós estávamos, seja, éramos por natureza filho da ira. É crer no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou. O Pai enviou o Filho. O próprio Deus encarnou. Ele veio ao nosso encontro. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou. Ele está sentado da destra do Pai. E Ele oferta a nós, por graça, por amor, a sua eternidade. Nos ressuscitou com Ele, com quem? Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom imerecido que Deus oferta aos homens. E esta graça nos faz herdeiros da promessa da salvação eterna. Então, temos que compreender
que a cruz é a única saída. O único lugar que podemos nos esconder da ira de Deus é a cruz de Cristo. Escolhe, pois, a cruz, porque ela é o único lugar seguro a qual nós podemos estar. Se estamos na cruz com Cristo, nós morremos com Ele e ressuscitaremos também com Ele. É a possibilidade de termos novamente a nossa aliança restaurada com Deus. É através da cruz de Cristo, o único lugar seguro para o homem estar. Juntamente com Ele nos vivificou. Recebemos de Deus uma nova vida. E mais, agora não somos mais inimigos de Deus. A ira de Deus não está mais sobre a nossa vida. Agora nós somos filhos de Deus. Nós somos agora participantes da herança de Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós somos participantes da herança de Cristo Jesus. Aquilo que Cristo conquistou para Ele na cruz, Ele partilhou comigo, Ele partilhou contigo. Ele partilhou contigo. Essa graça foi feita, essa graça tem efeito sobre a minha e a sua vida. Se nós permanecermos na cruz não existe lugar para arrogância. Na cruz não existe lugar para orgulho. Na cruz não existe autojustificativa. Na cruz não existe orgulho. Na cruz não existe hierarquia de pessoas. Na cruz eu não posso dizer e não posso julgar que eu sou melhor que o outro. Porque na cruz eu entendo que eu estou na mesma condenação, estava no mesmo lugar que o outro. E a diferença não foi eu, a diferença foi Cristo Jesus. Ele é a única diferença entre nós e o homem morto. É Cristo Jesus. Se não existe nada que eu possa fazer para me tirar do estado de morte eterna. Porque pode existir no meu coração algum orgulho, porque Deus um dia me alcançou. É graça. Não é você. Você não é o mais cheiroso. Você não é o bonzinho. Você não é uma pessoa de bem. Você é um miserável pecador que um dia foi alcançado pela graça redentiva de Cristo Jesus. Você era um faminto que encontrou a casa do pão e você pode levar outros também a alimentar-se deste mesmo pão. Jesus, o pão da vida. Ele nos traz algo muito importante, uma informação muito importante nesse texto. Éramos por natureza miseráveis. E todas as vezes que eu me afasto da cruz e deixo o eu centrado na cruz, ou seja, o eu governa a minha vida, eu me torno novamente um miserável. Esse eu tem que morrer. Esse eu não pode reinar na cruz. Esse eu tem que morrer na cruz. Aqueles que já passaram por este processo não podem se gloriar diante de alguém. Achar que são superiores, pessoas especiais. Pelo contrário, é aí que você tem que entender que você é um miserável. E todos nós somos miseráveis, carecidos da graça de Deus. Nós que passamos por esse processo, que fomos alcançados e nos convertemos a algo maior que nós, não podemos, em hipótese nenhuma, achar que fomos alcançados por Deus, porque nós somos melhores que alguém. Quero dizer para você, se em algum momento esse pensamento, seja voluntário ou involuntariamente, passou pela sua forma de agir ou de pensar, você ainda não conheceu a morte na cruz. Você não conheceu o Senhor que morreu por você. Você está preso, fixado, não no Salvador, mas em uma religião. Religião não pode mudar nem salvar ninguém. Nós estávamos no estado de morte e Cristo nos salvou. A graça é favor imerecido. A graça é aquilo que Deus nos deu sem nós merecermos. Que em nós já haja sempre o sentimento que existiu no publicano, de entender a sua profunda miséria e de forma nenhuma, em instância nenhuma, em momento nenhum, achar que você é melhor que o outro. Todos nós estamos debaixo do mesmo juízo. O que nos tira não é nós mesmos. O que nos tira é a graça de Deus, a mão de Deus que nos arrancou do inferno e nos cravou na cruz.
É isso mesmo, nos cravou na cruz. Porque a morte de Cristo é a nossa morte. Foi graça de Deus. Foi Ele que nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus. Foi a graça. Ele nos vivificou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi a graça de Deus. E tudo isso não foi simplesmente porque nós somos os xarozinhos, bonzinhos. Tem um propósito maior. Glorificar Deus através de quê? Através da nossa vida. Mas tudo isso que tem um propósito maior. Em versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos restaurados. Novamente fomos feitos uma nova criatura. Deus pegou aquele barro podre, morto pelo pecado, e nos moldou novamente. Através do sangue de Cristo nos purificou e nos fez uma nova criatura com o objetivo de glorificar o teu nome, de servir uns aos outros. Porque nós servimos a Deus quando servimos ao nosso próximo, quando servimos aquele que está ao nosso lado, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos, aquele que nos faz o bem, aquele que nos faz o mal. A todos devemos servir, porque nós fazíamos mal a Deus, a nossa vida era uma ofensa à santidade de Deus, e Deus escolheu fazer o bem a nós. E nós fomos feitura de Cristo. Jesus Cristo morreu pelos discípulos, mas Jesus Cristo também morreu por aqueles que o crucificaram na cruz do Calvário. Jesus morreu por aqueles que o seguiam, mas Jesus também morreu por aqueles que o rejeitaram. Jesus Cristo morreu por todos, incluindo aqueles que com chicotes arrebataram as suas costas e o pregaram na cruz. Cristo morreu por todos, nos chama a fazer o bem, não somente aquele que nos faz o bem, mas a todos. Servir ao próximo é servir a Deus. Para a gente acabar, eu quero ler um texto que se encontra em 1 Pedro. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Quero ler para a gente terminar. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 10. Diz assim, ó, vou ler aqui na palavra de Deus, 5, 10 e 11. E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória. Depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele confirmará, Ele fortificará, Ele fortalecerá. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Esse texto de 1 Pedro é complementar de Efésios, porque ele diz aqui também a mesma coisa, que nós somos salvos por Deus, mediante a graça em Cristo Jesus. Ele nos chamou a ser participantes da glória eterna dele. Mas antes de sermos participantes da glória eterna de Deus, ele fala que ele, não nós, ele vai, haver padecido, ou seja, através da sua morte redentiva na cruz, por um pouco de tempo, ele mesmo, que em Cristo, nos aperfeiçoará. Aperfeiçoar quer dizer restabelecer, completar o que ainda está imperfeito. Para nós fazermos participantes da glória eterna de Cristo, nós temos que permitir que Ele nos aperfeiçoe, porque nós estamos incompletos ainda, nós não estamos perfeitos ainda, ainda não foi restabelecido toda a plenitude da glória de Deus, porque em nós ainda habita o Espírito Santo, mas habita a natureza caída. Somente no momento que essa natureza for tirada, ou seja, pela volta de Cristo ou por nossa morte, que esse processo será concluído. Então, quando eu estou nessa terra, Cristo está completando a obra dele na minha vida, está restabelecendo, ele está tirando a imperfeição. Mas eu não tenho capacidade de fazer isso, porque quem faz é ele. Ele mesmo fará esse processo de aperfeiçoamento, de aperfeiçoar essa completude. Ele diz mais também, ele vai fortalecer, tornar forte, fundamentar. Então Cristo é aquele que vai nos
vai nos aperfeiçoar, você vai completar, restabelecer, mas aquele também que vai fundamentar a nossa vida nele mesmo, que é a rocha. Aquele que vai nos fortalecer, que vai nos dar fundamentos. Então, fortalecer vem de fundamento. Então, Deus é aquele que vai nos fundamentar nele mesmo. Então, a obra é o próprio Cristo que faz, porque só ele pode nos aperfeiçoar, só ele pode nos fortificar, e diz mais, ele vai nos fortalecer, ele vai nos fortificar. É interessante que essa palavra, fortificar e fortalecer, elas são sinônimas, elas podem ser usadas como sinônimas, e são sinônimas mesmo, mas fortificar tem umas pequenas nuances, bem pequenininhas, que podem se diferenciar de fortalecer, apesar de ser sinônimas. Por isso que o texto coloca as duas aqui, porque é uma figura de linguagem para dar ênfase a um assunto que o texto quer que salte, que seja mais importante. Então ele usa duas palavras que são sinônimas, que têm pequenas diferenças para trazer ênfase ao que o texto quer chamar a atenção. Fortificar é quase sinônimo, mas ele tem uma ideia assim, de eficiência. Então, ele é a diferença que ele torna mais eficiente. Então, também pode ser essa ideia também de fortificar, tornar mais eficiente, reforçar. E também tem uma conotação de defesa. Então, ele torna mais eficiente, ele reforça como meio de defesa. Então, o próprio Deus vai nos fortalecendo para que nós podemos vencer a nossa natureza caída, porque é esta natureza que nos faz separar de Deus. E ele confirmará. Quem confirma a eterna glória, Deus, vou ler de novo o versículo. Deus, de toda graça, em Cristo Jesus, nos chamou à sua eterna glória. Quem confirma a eterna glória é o mesmo Deus que nos chamou. Ele confirmar que é manter a validade. Confirmar é manter a validade do fato, manter sem alteração, afirmar a validade e a exatidão do fato. Então é Deus que nos confirma se estamos em Cristo Jesus, fazemos parte da eternidade com Ele. Participaremos da sua eterna glória. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus ele fortalece, ele fundamenta, ele fortifica, ele reforça, ele dá as defesas necessárias, ele aperfeiçoa, ele completa aquilo que está incompleto, ele confirma, ele mantém a aliança, ele mantém afirmada a validade e a exatidão do fato que se estamos em Cristo Jesus, nós eternamente estaremos com Ele. A diferença é Cristo Jesus. Eu não sei se você já faz parte de alguma religião, de alguma igreja. Eu não sei se você já tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite quero orar pela sua vida. Eu não sei quem é você. Eu não sei de onde você está ouvindo esta mensagem. Mas eu sei de uma coisa. Se você permitir que Cristo entre na sua vida hoje, nesse exato momento, aonde você estiver, você clamar a esse Deus e reconhecer a sua miséria, e clamar pela justiça, pela graça dele, e o Espírito Santo vai entrar no seu coração, vai mudar sua natureza, e a partir desse momento você também será participante da glória eterna. Então, nesta noite, você tem a oportunidade de ser feito filho de Deus. Isso não vem de você. Então, muitas pessoas se acham indignas, porque minha vida é muito depravada. Eu já fiz algo que você nem imagina. Eu já fiz algo terrível, 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 terrível. A graça de Deus é poderosa para te alcançar. Não existe nada que pode nos fazer separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é poderoso para alcançar o homem no mais profundo abismo. Talvez você fale, mas eu sou uma pessoa de boa, eu faço bem ao próximo, eu faço boas obras, eu faço caridade. Irmão, você está tão perdido como o homem mais perdido que já pisou nessa terra. Porque o texto nos mostra que toda a natureza humana, todo ser, pecou
e foi separado de Deus. Não existe nada no ser humano que possa fazer agradável a Deus a não ser o sacrifício da cruz. Quero orar para a sua vida. Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa nesta hora que está ouvindo esta mensagem seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Deus, que cada pessoa que ouviu essa mensagem entenda que não existe nada nela que pode agradar a Deus. A nossa natureza é pecaminosa, caída, e somente a graça de Deus pode nos fazer agradável ao próprio Deus. E Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, a morrer por nós. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos visitando nesta noite e transformando a nossa vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos, Senhor, a nossa vida. Pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos lava no teu sangue e glorifica o teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Forte abraço, feliz ano novo, que esse novo ano que está nascendo, essa nova oportunidade que temos de construir nova história. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Feliz ano novo. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Nesse momento, vamos passar um momento do ofertório, um momento no qual nós, enquanto membros da Primeira Igreja Batista de Trindade, entendemos que somos participantes dessa obra e nós que sustentamos. Esta obra é sustentada a partir de ofertas, a partir de doações. Nós não temos nenhum vínculo com uma instituição pública ou privada. Então, somos membros da PIB Trindade que sustentam a PIB Trindade. Então, é o momento de você quebrantar o seu coração e segundo aquilo que Deus colocar no seu coração, segundo a medida das suas condições e daquilo que Deus colocar no seu coração. Aí embaixo vai aparecer as contas da igreja, o Pix. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, você esteja ofertando para abençoar essa casa. Amém?